Olá, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, buscando no estudo o conhecimento necessário para caminharmos com mais segurança em nossa jornada terrena. Sabemos que teremos atribulações, fazem parte de nossa evolução, mas como é importante nos prepararmos para vencê-las através da compreensão dos bons pensamentos e, segundo Leon Denis, pela potência soberana da alma, a vontade. Vamos iniciar nosso estudo com uma mensagem do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, inserida no livro Ceifa de Luz, capítulo 57. Doação e nós. Dai e dar-se-vos-á. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência, a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento, para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerça a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna, para que o teu dinheiro se faça a coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que deis. Agradecemos a Jesus, querido amigo e irmão, a espiritualidade amiga responsável pelo trabalho e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo que nos proporciona vibrações de paz e harmonia, através de nossos bons pensamentos, de nossa alegria de servir. Pedimos amparo para que possamos aprender a mensagem do estudo dentro de nossas dificuldades e limitações. Esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, Setembro Verde, uma campanha criada a partir da Lei 15.463 de 2014. Essa campanha defende a luta pela conscientização sobre a importância da doação de órgãos. E no dia 27 de setembro é considerado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O tema do nosso estudo, a visão espírita sobre doação de órgãos, tem como objetivo trazer reflexões sobre esse assunto,
tão importante e muitas vezes determinantes para as nossas vidas. Falar de doação de órgãos é falar de amor ao próximo, de solidariedade, mas também é falar do nosso corpo, esse instrumento que favorece a nossa evolução. É falar de medicina terrena, que é resultado do progresso humano. E como sabemos, a espiritualidade acompanha-nos em todos os momentos de nossa existência. E, consequentemente, acompanha também o progresso da ciência, o progresso da medicina. Assim sendo, podemos dizer que o transplante, a doação de órgãos é uma bênção divina, trazendo para a humanidade a possibilidade de doar parte do seu corpo físico em vida ou após a morte, aliviando o receptor, seu irmão, de dores e muitas vezes propiciando a cura dentro de suas necessidades evolutivas. Dentro dessa perspectiva, o progresso da ciência, aqui especificamente da medicina, tem todo o amparo espiritual. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos orienta sobre esse aspecto na obra Gênese, no item 55, capítulo 1. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Assim, queridos irmãos, se a ciência hoje é capaz de propiciar essa possibilidade, a doutrina espírita aceita e busca também a compreensão através das orientações espirituais. Podemos ver, por exemplo, nas obras básicas, não há nenhuma citação sobre esse assunto, apesar de ser um assunto já levantado em outras épocas da humanidade, em outras circunstâncias, vamos dizer assim. Mas o primeiro transplante bem-sucedido aconteceu no século XX. Mas as orientações vindas dos espíritos nos faz refletir numa visão positiva sobre os transplantes e também sobre a doação de órgãos. No site Espiritismo com Kardec, há um artigo de Eurípides Cole que traz reflexões interessantes sobre o assunto. Ele busca na codificação resposta dos espíritos que nos orientam hoje, no século XXI, sobre essa condição, que nós vamos aqui trazer para as nossas reflexões. Por exemplo, na questão 156 do Livro dos Espíritos, na resposta sobre a morte do corpo físico, os espíritos respondem que há casos em que há sangue nas veias, mas não há vida. Olha que interessante. Essa informação é dada pelos espíritos em 1857. Está no Livro dos Espíritos. Mas essa condição nos oferece uma visão atual da morte encefálica, da morte cerebral, chamada morte encefálica, que é caracterizada na ausência da atividade cerebral. É quando há perda irreversível das funções neurológicas e é a definição legal do óbito. Nessa condição da morte encefálica, é possível a doação de órgãos, porque há sangue ainda circulando nas veias. Porém, não há vida, não há condição de sobreviver, não há condição de retornar à vida. É um estado mais delicado de que um coma.
Então, se é um estado mais delicado de coma, que é um desligamento dessas funções cerebrais, a gente entende que também, olhando pelo lado espiritual, o perispírito ou já está desligado ou está em avançado processo de desligamento. E nós sabemos que há narrativas do plano espiritual que há situações em que o espírito ele é retirado antes de sucumbir totalmente o corpo. Portanto, nessa condição, onde o cérebro está sem condições de retorno, definitivamente desativado, ele já não capta nenhuma mensagem de dor, nenhuma mensagem emitida pelo sistema nervoso central. Portanto, hoje, com o avanço dos aparelhos que detectam toda essa condição, dos exames, da condição que a medicina está, há uma segurança em fazer essa doação. Há uma segurança nessa tarefa humana que é destinar aqueles órgãos sadios para outro irmão que com certeza, se tiver a chance, se tiver dentro das suas condições espirituais, da sua necessidade, ele vai conseguir sobreviver. Porque nós sabemos que todo as condições de nossa aprendizagem, da nossa evolução, das nossas conquistas, são todos amparados pela espiritualidade. Portanto, não há de se achar que há uma novidade extraordinária, no sentido de que não há conhecimento. Há o conhecimento divino. Então, se é possível, se é viável, por que não aceitá-lo? Se sabemos que é um progresso natural, que teremos menos dores, menos sofrimentos, e como isso se dará? Se dará com a evolução da ciência, evolução moral daqueles que aqui habitam, falando no nosso orbe, e aí receberemos essas benesses. Na questão 257, o nosso irmão que fez a pesquisa, ele pega um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, onde nesse ensaio teórico da sensação tem uma frase bastante interessante, que o perispírito só ouve e sente o que quer. Olha que interessante. Significa, esse o que quer, significa que é útil, que lhe serve para alguma coisa. E nós sabemos que ele está falando ali de todo esse amparo espiritual que está à nossa volta. Esse ensinamento diz que mesmo desligado, do corpo físico, o perispírito, que sabemos que recebe, todas as nossas sensações, é ele que registra, tem plenas condições de selecioná-las, que faz a ponte entre o corpo e o espírito. Ele tem plena condições de selecioná-las por essa afirmativa. Só ouve e sente o que quer. Então, se a doação de órgãos é um ato de amor, se a doação de órgãos é a tentativa de salvar alguém, a tentativa de dar uma sobrevida a alguém, e nós sabemos que esse alguém pode ser bem-sucedido ou não. Nós estamos falando do nosso ato. Então a gente subentende, que esse doador, essa pessoa que está doando, por sua livre vontade, ele já trabalha em si, ele já trabalhou na sua vida, nas suas ações, o desapego da matéria. Nesse caso, ele não sofrerá qualquer impressão negativa.
esse espírito está liberto dessas ligações da matéria. Não vai sentir a retirada do órgão do seu corpo físico. Até porque, para ele, já não tem nenhuma utilidade mais. Ele já consegue enxergar essa inutilidade daquele corpo. Considerando que o nosso corpo é uma ferramenta valiosíssima, mas que desde o momento que o espírito se desliga, ele não é mais útil. Portanto, ele pode se tornar útil, parte dele se tornar útil, para um irmão que esteja necessitando. Então, se a gente parar para pensar, analisar, que todos os nossos atos de amor, nós gravamos, nós levamos conosco, na nossa consciência, nós levamos e trazemos, né? É o que nós vamos levar. São todos esses atos de amor, essas ações fraternas. Então, se a gente pode, com um ato final, né, de uma encarnação, nós possibilitarmos a um ou vários irmãos, que há algumas situações de doações que favorecem muitos companheiros, muitos outros irmãos. Então, se a gente imagina, se a gente no nosso ato final, a gente conseguir que vários irmãos possam dar continuidade à sua experiência física, com menos sofrimento, com mais qualidade, é um ato de amor. É um ato de amor ao próximo. É um desprendimento útil da matéria, que foi primordial para a nossa experiência reencarnatória. Nos serviu, nos foi útil, até um ponto que para nós não tem mais utilidade. E se nós desejamos ter como esse ato final essa generosidade, nós precisamos verbalizar isso com os nossos companheiros de jornada. Então, queridos irmãos, não há nenhuma transgressão da lei divina. Porque se a gente analisar que é um órgão em boas condições, que a gente vai oferecer, doar, ele vai substituir algo que já está danificado. Essa reflexão é bastante interessante, porque vai substituir um órgão danificado e vai dar uma sobrevida a alguém. Então, não interessa o tempo que ele vai conseguir essa sobrevida ou essa melhoria de vida, mas com certeza, decorrente de algum tempo, não importa quanto tempo, ele também vai sucumbir. E vai acontecer com aquele órgão que foi substituído voltar e cumprir a sua lei natural, que é a lei de destruição, de transformação. Então, a decomposição do nosso corpo faz parte de uma lei natural. Mas que nós sabemos que se houve essa possibilidade do homem avançar a esse ponto, ele não está desamparado pela lei divina. Porque é uma lei de amor. Oferecer ao outro outra oportunidade. Portanto, essa doação de órgãos, como a gente algumas vezes ouve de alguns companheiros que têm uma negação sobre isso, não é ninguém brincando de Deus. Deus é dono da vida. E se não for possível aquele irmão, mesmo ele com todas as possibilidades e probabilidades de ter sucesso nessa doação, se não é para ele, não acontecerá. Portanto, vamos acreditar naquilo que a gente estuda e fala. Vamos
entender, trazer da teoria para a prática, entendendo que as nossas ações amorosas têm todo o amparo divino. Portanto, não há transgressão da lei natural. Esse órgão vai voltar, vai se decompor em algum momento. E se foi possível esse irmão ganhar uma sobrevida, é porque aquela sobrevida era necessária. Cabe a nós desejar que ele faça excelente uso dessa sobrevida, que nem todos têm essa possibilidade. E continuando essa reflexão, dessa pesquisa interessante desse companheiro, na obra O Livro dos Médiuns, na primeira parte, lá no item 3, nós encontramos uma elucidação bastante interessante e importante, que diz assim: o corpo não passa de um acessório do espírito. Está escrito assim: o corpo não passa de um acessório seu, está se referindo ao espírito, de um invólucro, de uma veste, que ele deixa quando usada. Por ocasião da morte, despoja-se deste. Olha, para a gente analisar, né? O que nós podemos concluir com essa reflexão lá no Livro dos Médiuns? Tudo que recebemos em nossa existência corpórea é a título de empréstimo, né? A página de Emmanuel é muito perfeita, né, para esse estudo. A gente recebe muitos benesses, muitas oportunidades, muitas situações que sequer paramos para analisar que é uma dádiva. Mas é empréstimo. Então, se a gente analisar nesse ângulo, se tudo que recebemos é empréstimo, que atitude maravilhosa, amorosa, conscienciosa que é a doação de órgãos. Porque se nós entendermos que é empréstimo, se eu não vou mais utilizar, se eu não preciso mais, eu posso mantê-lo útil para o irmão continuar sua jornada terrena. Então é preciso, queridos irmãos, nos conscientizarmos também que há ainda a doação em vida, que a gente não considera muito, né? E às vezes nem tem oportunidade ou não busca essa oportunidade de realizar. Porque a doação em vida é uma verdadeira partilha do que temos saudável com aqueles que necessitam. Uma verdadeira prática da caridade. E aí a gente vai dando uma olhada na ciência e procurar ver o que nós podemos doar em vida. A gente pensa logo o quê? No sangue. Mas estamos falando de órgãos, né? O sangue é aquela doação mais comum, vamos chamar assim, entre nós, companheiros de jornada, né? Que favorece a muitas situações que sabemos são necessárias. Mas nós podemos doar, por exemplo, um dos nossos rins. Podemos doar parte do nosso fígado ou parte dos nossos pulmões. Logicamente, né? Tem que haver compatibilidade sanguínea. Isso é mais comum entre parentes consanguíneos, né? Mas não há total impossibilidade de não consanguíneo. Hoje a ciência tem essa possibilidade, né? De rastrear em tempo recorde aonde está essa compatibilidade através da própria internet, que tem programas que fazem isso, né? Comparam as compatibilidades sanguíneas. Então, e a medula também, né? É possível doar. Então, gente, quantas reflexões nós podemos fazer nessa situação? Quantas vamos dizer assim, constatações nós podemos fazer dos estudos que adquirimos na doutrina espírita?
que agora a gente pode buscar fazer esse link, juntar lá o conhecimento da codificação, que tem 167 anos, e buscar trazê-los para a atualidade, porque está lá. Só que muitas vezes a gente não tem essa condição ainda de ter esses olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então a gente ter boa vontade, ter essa vontade, essa potência da alma, de ter essa abertura, de buscar, ler com um pouco de entendimento que temos, pedir a alguém que nos esclareça mais e ter essa compreensão que não há nada que aconteça nesse nível que não haja essa condição, vamos chamar de autorização divina, com certeza. A medicina, se ela evoluiu a esse ponto de reparar, de trocar algum órgão do nosso corpo, nós devemos entender que o Espiritismo aceitará como um benefício, uma possibilidade moral conquistada pelo homem para melhor aproveitamento da sua encarnação. Nós sabemos da importância de nossa encarnação. Nós sabemos que cada momento, cada existência é uma oportunidade recebida para evoluirmos, para esclarecermos os nossos equívocos. Então, queridos irmãos, essa possibilidade é orientada, é coordenada pela espiritualidade. E com certeza, respeitando nossa condição evolutiva. E com certeza também, o que hoje a gente ainda tem dificuldade de entendimento, daqui mais alguns anos vai virar uma coisa mais dita normal aos nossos olhos, aos olhos da próxima geração, né? Como a colocação lá na Gênese é bem clara disso, né? Uma geração parte levando seus preconceitos, suas dúvidas, suas resistências negativas, e a outra geração chega trazendo esse entendimento, essa abertura, essa vontade de crescer. E assim, sucessivamente, a gente vai evoluindo e crescendo como humanidade. Mas cabe a nós, cada um de nós, indivíduos que fazemos parte, né, dessa humanidade, buscar esse conhecimento dentro das nossas limitações. Buscar entender. Não de praxe, né? Não de primeira, não de olhar e negar. Mas olhar, abrir, compreender. Nós temos o direito. Nós temos o livre-arbítrio. Eu entendo, não todo mundo entende. Só que a gente precisa também utilizar esse livre-arbítrio para a escolha do esclarecimento. Para ouvir, para buscar. A Joana de Ângeles tem uma mensagem, uma página, uma mensagem, um capítulo na obra Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo Franco. No capítulo 11, ela vai falar para a gente desse assunto. E ela diz assim, peguei um trechinho para a gente reflexionar. Graças às incontáveis conquistas do conhecimento e do sentimento, o homem e a mulher já merecem ter as suas dores diminuídas, realizando o processo de evolução mediante os inestimáveis recursos do amor, que é a fonte geradora de vida e felicidade. Aquele que oferece conscientemente os órgãos que podem ser úteis,
tendo em mente o benefício que podem proporcionar aos seus irmãos enfermos, realiza a doação de alto teor moral, verdadeira caridade, no sentido profundo, contribuindo em favor da diminuição das dores na terra. Então, meus irmãos, esse espírito benfeitor vem resumir essas reflexões. Vem mostrar para a gente que é uma conquista da humanidade. Não só uma conquista intelectual. Vamos entender bem. A conquista intelectual sendo concebida, sendo considerada, sendo permitida pela conquista moral. Então, à medida que evoluirmos moralmente, vão abrindo as possibilidades também intelectualmente. Me lembrei de Emmanuel e as famosas asas do equilíbrio intelectual e moral. Então, a possibilidade hoje de dar uma sobrevida a um irmão e esse doador ser considerado um ato amoroso, um ato caridoso, um ato generoso, é uma questão moral, mas que é permitida pela evolução da humanidade. Imagine quantos outros benesses nós ainda receberemos. Digo nós, porque somos espíritos imortais. Se hoje ainda temos tantas dificuldades, tantas dores, tantos sofrimentos, sabemos que à medida que evoluirmos moralmente, teremos essa condição de suprimir, de minimizar as nossas dores. E não será por milagre, será pela evolução, pelo trabalho do próprio homem, como a doação de órgãos, que é o trabalho do próprio homem. Estudar, criar condições de fazer essa substituição com sucesso, porque também lhe é permitido minimizar a dor do seu irmão. Então, queridos irmãos, essas reflexões vêm ao encontro de tantas informações que temos dentro da codificação espírita e que muitas vezes a gente não consegue enxergar no concreto. Então vamos fazer esse esforço, buscar esse entendimento, buscar essas verdades que nos são apresentadas hoje no século XXI, mas que estão ditas lá no século XIX. E que a gente tem que buscar e deve buscar para melhor compreensão. Então, nós podemos entender, né, e desejar que possamos realmente nos conscientizar e ajudar também na conscientização de outros companheiros dessa importante ação de amor que devemos praticar, respeitando as nossas possibilidades, respeitando as nossas condições, respeitando o livre-arbítrio dos nossos irmãos, compreendendo as limitações de aceitação de cada um, mas informando, esclarecendo, conscientizando. E assim nós teremos
dado a nossa contribuição para que possamos evoluir mais um passo e ver essa humanidade realmente melhorar-se moralmente, intelectualmente, porque esse é o nosso propósito de cada um de nós, em cada encarnação que recebemos. Só temos que agradecer a Deus. Estamos gratos a Deus em sua infinita misericórdia, que nos oferece a oportunidade de vivenciar seu amor, através do constante progresso que presenciamos em todos os momentos de nossas existências. Que possamos, Senhor, estar atentos a todas as possibilidades que nos são apresentadas, para alcançarmos essa compreensão. A compreensão da importância de vivermos fraternalmente, possibilitando nossa evolução individual e coletiva. Que tenhamos o discernimento para fazermos boas escolhas. Que tenhamos amor em nossos corações, para que possamos cumprir o mandamento maior, amando o nosso próximo. Obrigado, Senhor. E esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos, pela oportunidade dessas reflexões, que sei que tem muito mais a informar, muito mais a aprender, muito mais a buscar, que possamos fazer essa busca, esse entendimento, essa procura de entendimento, para termos a consciência e a certeza de que doar é um ato de amor. Fiquemos com Jesus.